A gente, não é boa tarde ainda, que é 11h51, tá cedo ainda, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Amém. Gente, hoje o Espírito Santo tocou meu coração para falar sobre uma coisa que me perturba muito. Eu fico muito perturbado do relacionamento homem-animal. Então, eu dei uma checada aqui na Bíblia, que tem muitas pessoas, né, que vai no culto, entendeu? Fala para todo mundo que ama Deus, que Deus para ele é acima de tudo, não sei o quê, bota o crucifixo desse tamanho no peito, aí fica andando por aí, pá, Deus é isso, Deus é aquilo, comigo ninguém pode, porque Deus está comigo. Então eu vou te explicar uma coisa. Vou te explicar uma coisinha aqui que eu reservei aqui. Eu, como já tenho falado bastante, que eu frequentei todas as igrejas do Rio de Janeiro. Todas, conheço todas as religiões. A única que eu não participei, que eu não entrei, não me interessou, porque Deus não tocou meu coração para me frequentar, foi as sinagogas dos judeus. Por quê? Deus já me revelou por quê. O que adiantava ir num lugar onde eles não acreditam que Jesus é o Messias? Eles não acreditam, eles falam que não é o Messias, né? Mataram ele, inclusive, por causa disso, porque alegam que Jesus disse que era Deus. Jesus nunca disse que era Deus, nunca. Ele falou que o Pai estava nele e ele estava no Pai. Por que ele falou isso? Porque quando ele abria a boca era o próprio Pai falando, que ele estava seguindo as instruções do Pai. Mas ele nunca, em nenhuma palavra dele falou, eu sou Deus. Ele fala, eu sou, né? Ele fala, antes de Abrão, eu sou, né? Porque Abrão, quando Abrão existiu, ele já existia ao lado do Pai. Né? Ele ajudou na criação, ele estava sempre presente. Ele é o arquiteto do Pai. Aí eu estava ouvindo um culto numa dessas igrejas que eu fui, não vou falar qual é a igreja, que eu fui em todas. O pastor lançou a seguinte pérola. Isso aí, desse pessoal que fica andando com cachorro, fica catando cocô na rua, botando no saquinho, botando na lata de lixo. Isso é horrível, isso não é legal. Um pastor falando isso. Aí eu vi, fiquei na minha. Agora, eu estudando a palavra e tudo, esse pastor aí é o seguinte, ele criticou as pessoas que limpam o cachorro, faz o cocôzinho na calçada no Rio de Janeiro. Isso aí, a maioria das pessoas, 99% faz isso. Algum canalha que deixa. Mas aí, o que acontecia? Antigamente, quando o cachorro cagava na rua, fazia o cocô, ninguém limpava, aí o cara vinha, pisava. Agora não acontece mais isso. Porque os donos do cachorro se conscientizaram e limpam o cocô. O cachorro faz cocô, ele pega no saquinho e bota na lata de lixo. E o pastor aí, né? De pastor não tem nada, né? Não, tá errado, isso não se faz. Eu tenho nojinho, vou pegar cocôzinho de cachorro. Tá errado, não se faz isso não. Cachorro tem que ser tratado que nem cachorro. Agora eu pergunto se esse cara vivesse, vou chamar de cara que pastor para mim não é pastor. Se ele vivesse na época do dilúvio, ele tinha ido embora. Tinha ido embora com a água.
Porque ele não ia entrar no... O que ele ia fazer numa arca onde tinha uma família, o Noé, a mulher e os filhos, e as mulheres dos filhos, e um casal de cada criação de animal. E parece que ficou no dilúvio, a arca ficou rodando durante 40 dias e 40 noites, né? Concorda comigo, senhor pastor? Que tem muito pastor que me ouve. Concorda comigo? Então vamos lá. Nesses 40 dias, eles levaram alimento para os animais. Os alimentos tinham que fazer cocô, né? Aí ficaram 40 dias os animais fazendo cocô, aqueles elefantes, aqueles animais grandes, né? Cocô grandão. Aí ficou lá, né? Ninguém pegava, limpava e jogava no mar não, né? O que vocês acham? Claro, cara, todo mundo devia... Eu acho que as pessoas que entraram na arca já tinham um pacto, né, com Deus, né? Todos eles não ficaram na arca lá esperando passar os 40 dias, não, eles cuidavam dos bichos, dos animais. E as espécies dos animais eu tenho certeza, porque não tem outra lógica, são 40 dias e 40 noites, é muito tempo. Os animais tinham que defecar, tinham que fazer cocô, né? Então eu acredito que as pessoas da arca, inclusive Noé, né? Que na construção da arca ele não participou, as pessoas pegavam as peles dos animais e jogavam no mar. Agora, como é que esse pastor que falou essa asneira, que isso é uma asneira, né? Você cuidar bem do animal é uma ordem de Deus, não é um pedido não. E ele ainda é bonzinho, porque o Senhor fala, se cuidar ainda vai recompensar você que cuida bem do animal. Tá aqui, eu vou ler aqui, tá? Estou com o celular na mão, porque eu vou ler aqui para você. Entendeu? Então é o seguinte, hoje eu vou falar sobre o relacionamento homem-animal. Porque o cara que é um ser humano que maltrata um animal, ele está em dívida com Deus, cara. Né? É que nem as pessoas, né, que saem das igrejas lá, cultuando o Criador, aí chega na rua, um cachorrinho de rua vai chegar perto para receber um carinho, alguma comida, alguma coisa, aí você toca o cachorro com o pé, sai, 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 sai. É um contraste, né? Você acabou de sair de um culto onde você está cultuando o cara que criou aquele que você está chutando. Então isso não é legal. Eu não vou julgar porque eu não sou Deus, mas dá para me ter mais ou menos uma ideia, né? A minha ideia é o seguinte, se você não ama a criação, como é que o Criador vai amar você? Você não ama a criação dele. Não está lá em Êxodo, quando ele acaba de fazer as coisas, não está escrito que ele fala, ah, isso aqui ficou bom, eu gostei, né? A única coisa que ele falou que não ficou bom foi o homem, que ele falou vamos criar uma ajudadora, porque não é bom que o homem viva sozinho, mas o resto tudo que ele criou, ele foi do agrado dele, o mar, as estrelas, os animais, chamou Adão para botar um nome, tudo. Então, vocês têm que entender, você principalmente, essa postagem é para você que não tem amor aos animais. Isso é para você, tá, meu amigo? Que você não tem amor aos animais, mas anda com crucifixo desse tamanho no peito, né? É um contraste, né? Não tem nada a ver com esse crucifixo aí, representa um Deus que criou os animais que você não gosta. Como é que o Criador vai gostar de você se você não gosta da obra que ele criou? Né? E tem mais, e Deus, por ser infinitamente bom, ele ainda fala aqui, ó, tá aqui, ó. As informações gerais que foram geradas com a ajuda da inteligência artificial, elas têm como base dados da web e do mapa de informações do Google, um acervo de dados sobre pessoas, lugares e itens variados. A inteligência artificial generativa
ainda está em desenvolvimento e a qualidade das informações podem variar. Para receber a avaliação do conteúdo, acesse os links fornecidos. Saiba mais sobre as visões gerais criadas por inteligência artificial. Funcionam como os dados que ajudam o Google a desenvolver a inteligência artificial. Quer dizer, isso aí é tudo que você pergunta, a inteligência artificial faz uma varredura em tudo que foi de informações que foi posto no Google, né? Aí o Google revela para você os resultados. Beleza, vamos ver aqui. Então é isso. Então eu vou chegar aqui para o Google e vou falar. Eu quero saber. Olha só, o Google vai me responder as informações que foi dada para ele. Geralmente teólogo, padre, pastor, essas figuras todas que entendem das escrituras. Eu vou ter que ler aqui porque eu não li, eu sou sincero, não li toda a escritura. Eu li a palavra do Senhor e de vez em quando o que ele fala você vai conferir no Antigo Testamento. Apesar do que ele fala, eu acho que já é o final. Nada que vem depois do que ele fala, né? Depois que ele fala, vem o Apocalipse, é ele falando também, né? Através do João, né? Então eu vou perguntar aqui. Nas escrituras da Bíblia Sagrada, o que Deus promete às pessoas que amam os animais e cuidam bem dos animais? Vamos lá. Pesquisando, gerando. Olha aqui, ó. Olha a resposta do Google. A Bíblia não promete recompensas diretas e específicas como vida longa ou bênçãos materiais, apenas por amar animais, mas enfatiza que cuidar deles é um reflexo de justiça e um dever divino. Dever divino é uma ordem, não é um pedido. Deus está ordenando, com a promessa de que Deus abençoará e prolongará a vida daqueles que cuidam bem das suas criaturas, como visto em Salmo 14, versículo 147, versículo 9, Deuteronômio 22, versículos 6 e 7, e Provérbio 12, 10, que declara que, o justo cuida dos seus animais. Justo é você, que está indo para a igreja toda hora orar por Deus, Criador. Esse é o justo, é você. O justo cuida bem dos seus animais, mostrando compaixão e fidelidade aos princípios de Deus. Tá dando para entender, galera? Tá, né? Provérbio 12, versículo 10. O justo cuida bem dos seus animais, mas o coração dos ímpios, que são esses canalhas que maltratam os animais, entendeu? O coração dos ímpios é cruel. E isso mostra que o cuidado com os animais é um indicativo de caráter justo e piedoso. E Deus se agrada dessa atitude. Ouvir o animal, você que prende seu cachorro no sol o dia inteiro, 24 horas de noite, sem, dando comida de vez em quando, tá o cachorro preso na corrente, tá ouvindo o animal? O Senhor Deus, Ele não pede, Ele manda você fazer isso, mas Ele te dá o livre-arbítrio. Você continua fazendo isso, mas um dia você vai pagar. E caro. Porque você está descumprindo uma ordem do Senhor Deus. Ele está ordenando você cuidar, porque é a criação dele. O filho dele nasceu numa manjedoura, cheio de animal. O pai, Jesus, botava ele para nascer onde ele queria. Você podia ter botado para nascer na Casa Branca, nos Estados Unidos, para ser filho do Trump.
Mas não, nasceu numa manjedoura cheia de bichos do lado. E ali, a manjedoura é cheia de animais, os animais defecam ali. Quer dizer, os pastores, que no inverno botavam os bichos ali, devia sempre estar limpando. Mas Deus botou o filho para nascer dentro de uma manjedoura. Ele é o pai, ele faz o que ele quiser. E ele botou o filho para nascer numa manjedoura. Isso prova o quê? Que ele gosta dos animais e muito, porque é a criação dele. E quando ele criou, ele falou, ele ficou, se sentiu bem. Sabe quando você constrói uma coisa, ou planta uma árvore, faz um buraco, bota a árvore, aceita, bota as coisas, depois joga água, depois admira, pô, ficou legal. É o que o Senhor fez com os animais. Criou os animais e depois falou, poxa, gostei, ficou legal. Ficou do agrado que ele queria. Eu vejo aqui que já beleza. Vamos para o Salmo 147, Salmo 147, versículo 9. Aqui está dizendo o Salmo, né, que ele dá, quer dizer, Deus, ele dá o alimento aos animais e aos corvos que clamam por ele. Um lembrete que Deus provê para todas as suas criaturas e nós devemos seguir o exemplo, cuidando dos nossos companheiros animais. Não vou nem chamar você que maltrata os animais de animal, que você não é digno nisso, é um monstro. Se eu pisar numa formiga, eu fico preocupado. Eu não acho legal, porque a formiga, ela tem uma função né? Ela tem uma função. A formiga, ela tem vida, ela está se mexendo. Se você jogar água num negócio de formiga, ela vai sair tudo que é formiga correndo para sobreviver. Então, são animais também. Se eu pisar numa formiga e matar a formiga, eu fico preocupado. Quando era criança, eu fazia que as crianças faziam com a tiradeira, matar passarinho. Um dia eu, com uma bola de gude, eu mirei numa rolinha e pum! Foi no peito da rolinha, ela caiu. Eu não fui lá nem ver. Eu fiquei com a consciência tão pesada que eu tenho essa consciência pesada até hoje. Eu era criança. E as crianças nessa época, todo mundo gostava de matar passarinho com a tiradeira. Hoje eu jamais faria isso. Eu era criança. Mas aquilo me traumatizou. Eu nunca esqueci isso. Devia ter uns 7 para 8 anos. Entendeu? Deuteronômio 22, versículos 6 e 7. Se encontrarem, olha só o que fala, eu falei isso agora, olha só a coincidência. Se encontrarem um ninho de pássaro no caminho, você está andando, vê um ninho caído, que cai com o vento, às vezes derruba um ninho cheio de passarinho. Tem um amigo meu aqui, de onde eu estou morando, que fez isso. Aí eu fui falar com ele que não é legal o passarinho ficar dentro de gaiola, que eu não concordo com isso. Aí ele me deu uma lição, ele falou, Nelson, esse passarinho aí, esse aí caiu do ninho, eu peguei e cuidei. E tá aqui, ó. Olha só como é que Deus age. Eu falei com o cara, reclamei que ele é cheio de passarinho em casa no ninho. Aí ele me alegou isso aqui, que ele encontrou o passarinho e cuidou. É isso que Deus fala, tá em Deuteronômio 22, 6 e 7. Se encontrares um ninho de pássaro no caminho, não tomarás a mãe com os filhotes. Quer dizer, tem pessoas que pegam a mãe e os filhotes e jogam dentro da gaiola, né? Para que te vá bem e prolongue os teus dias. Embora seja uma lei antiga, a mensagem central é que o cuidado com a criação de Deus resulta em bênção e longevidade. A atriz Brigitte Bardot morreu agora com 95 anos. Ela, se eu não me engano, ela tinha 30 e poucos anos, ela era top no mundial. Ela era o que uma Luísa Brunet foi, o que a Xuxa foi. Ela era top no mundo inteiro, a top moda, considerada a atriz mais bonita.
Tinha algumas parecidas, mas era considerada uma das 5 melhores do mundo. Ela numa filmagem, um animal abandonado, ela parou a filmagem para cuidar do bichinho, cuidou, terminou a filmagem, ela levou o filhote para um hotel, depois foi embora para o pai dela e levou. Desde esse dia ela abandonou a carreira, abandonou tudo. Brigitte Bardot. Brigitte Bardot, nome francês. Procura aí no Google que vocês vão ver a história dela. 30 e poucos anos, acho que não tinha nem 40 anos. Ela esteve aqui em Búzios, ficou 4 meses, aquele Búzios ficou famoso porque ela veio aqui, na época que ela era famosíssima no mundo inteiro. Aí Búzios, uma praia do Rio de Janeiro, ficou super famosa. Hoje eu ouço falar que virou bagunça, bandidagem tomou conta. Entendeu? Então está dizendo aqui que Deus está falando isso. Se você cuidar bem do animal, alimentar, você tem um animal, cuida dele bem. Aí Deus te recompensa. Ela morreu agora, com 95 anos. Fiquei sabendo aqui na internet que ela morreu. 95 anos, né? Não é qualquer um que chega a 95 não, meu amigo. Em resumo, agora o Google está resumindo para mim. Em resumo, a promessa implícita. As escritura é a palavra do Senhor Deus. As escrituras sugerem que amar e cuidar dos animais não é uma tarefa sem recompensa. Viu como é que Deus é bom? Né? Mas no julgamento ele não vai ser bom assim não. Ele vai questionar você por que você tirou o pássaro da gaiola que ele dá, que é a natureza. Por que você tirou o pássaro e botou numa gaiola de 3 metros, 35 metros, 35 de largura e 20, né, de altura, sei lá. Um negocinho pequenininho, onde a gaiola do passarinho é a natureza, né? Olha o tamanho da natureza. O pássaro, tem pássaro, você não sabe não, mas tem as andorinhas, elas vêm lá dos Estados Unidos. Elas estão lá no verão. Acabou o verão lá, começa o inverno, elas vêm para cá. Olha quando a distância que elas voam, elas atravessam o oceano todo. Porque elas acompanham o verão. Por isso que existe o ditado popular que uma andorinha não faz verão. Não faz, porque quando elas vêm todas. Está o verão lá nos Estados Unidos, está tudo com as andorinhas, tudo lá. Elas gostam de fazer casinha, um ninhozinho nas casas. Eu sei que eu tive uma escola interna em Minas Gerais, que as casas lá, em Minas Gerais é cheio de pássaros, né? Porque é muita mata, onde tem muita mata, onde eu estou morando aqui é cheio de pássaros. Então elas cruzam o oceano inteiro, elas descansam quando passam por uma ilha, dá uma descansadinha. Olha que coisa interessante. Procura na internet, em vez de ficar procurando filme pornô, só porcaria, vai aprender as coisas da vida. A internet é só você perguntar que o Google te responde. Em vez de ficar vendo pornô, que eu já fiz isso. Mas agora eu estou convertido, estou mais nessa. Mas isso é uma furada, perdi maior tempo. As escrituras sugerem que amar e cuidar dos animais não é uma tarefa sem recompensa, mas sim um ato de obediência e amor a Deus. Aquele que tem obediência e amor a Deus, ele bota a mão dele, protege, né? Que se manifesta em bênção, prolongamento de vida e um caráter justo, refletindo a bondade divina para com toda a criação. Entendeu? Jesus fala isso, né? A pessoa não se preocupar com roupa, o que vai comer, né? Que vai fazer vestibular para isso, para aquilo. Jesus fala para não se preocupar com isso, né? Tá lá no Sermão da Montanha, né? Ele manda dar como exemplo os lírios do campo, né? São lindos, maravilhosos, nem Salomão se vestiu como eles. Não é isso que Jesus fala? Ó, tô virando profetinha legal, a palavra do Senhor Jesus, ó, já estou sabendo quase tudo. Olha aí o Nelson aí, ó, o novo Nelson, pregando a palavra. Eu sempre quis falar, eu me amarro em pregar a palavra do Senhor.
Mas eu não li a escritura toda, entendeu? Porque eu acho... Por quê? Eu acho que não tem nada a ver, porque você pegar do primeiro profeta a Jesus, ninguém estudou, ninguém fez faculdade, ninguém fez vestibular, ninguém fez nada, ninguém leu a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, ninguém fez nada disso. Isso é obra de Deus. Deus fala para Moisés, Moisés lá no monte ele não fala. Mas Senhor, eu vou encarar o Todo-Poderoso, o Faraó, lá que naquela época o Faraó era o que o Trump é hoje, o maior exército do mundo. Né? O Faraó era o poderoso. Ele falou, Senhor, como é que eu não posso fazer isso? Eu fui expulso de lá, eu estou 40 anos sem aparecer, eu aparecer lá, vão me matar. O que Deus responde? Moisés, Moisés, quem que bota a palavra na boca do homem, Moisés? Vai lá, Moisés, eu vou estar contigo, fica tranquilo. Quando o Senhor fala isso, eu me amarro, porque Ele está mandando eu falar essas coisas aqui agora, que Ele vai estar comigo. Eu estou rindo à toa, que eu sempre fui bravo pra caramba, piava a mão na cara de todo mundo, tirasse farofa comigo, eu quebrava mesmo. Agora eu parei com isso. Mas em compensação, Deus me revestiu da palavra, que eu posso falar a palavra dele à vontade, que eu acho que é muito mais poderosa do que os tapas na cara que eu dei desses sem vergonhas aí, desses discípulos de Satanás que eu encontrei pelo mundo, que eu nunca bati numa mulher, nunca bati numa criança, nunca bati num velho, né? Automaticamente eu seguia tudo que Jesus ensinou e o que o Pai obriga, né, da lei. Por quê? Porque Jesus estava do meu lado. Ele que me ensinou tudo. A faculdade que eu fiz foi a maior faculdade que existe. Eu fiz a faculdade, meu professor foi é o mestre dos mestres. Não tem esse negócio de médico, cientista. Ele é o mestre, ele construiu isso tudo que tem aí, as estrelas, os planetas, ele que construiu isso tudo. Então ele é o mestre dos mestres. Nas minhas obras, eu tenho certeza que tem a mão dele, que eu sou artista abstrato. Abstrato é aquilo que você pinta, você olha, você não sabe o que é. Só quem sabe é quem criou e quem inspirou. Como eu sou inspirado pelo Senhor Jesus, eu acredito seriamente que ele me ensinou muito da vida. Porque já era para me ter morrido. Porque eu passei de perrengue, eu vivi no Rio de Janeiro, rapaz. Eu ia para tudo que é lugar, andava para tudo que é lugar, não tinha medo de nada. Eu tava nem aí, não tinha medo de nada. Podia vir lutador, polícia, não tinha medo de nada. A polícia me prendeu até eu fazer 18 anos, quando eu era criança, mas isso Deus permitiu. Porque me tirava da rua, senão eu ia estar morto, que nem a maioria dos meus amigos tá, morreu tudo. Me tirava da rua e me botava na Funabem, eu ficava lá, quietinho lá. Foi onde eu conheci o inverso do racismo. Que a Funabem, na época que eu frequentava lá, eu era branco, cara, branquinho, lourinho, né? Mas desde pequeno que eu não tenho medo. O cara quer me bater, grandão, na Paissandu, quem me conhece desde garoto sabe disso. Meu apelido era Maluquinho, por quê? O cara vinha grandão, queria me bater, eu pegava aquelas pedras lá, sabão, aquela que faz as calçadas, jogava na cabeça dos caras, ó. Por isso que o Manel Português me botou apelido de Maluquinho. O Manel era maluquinho mesmo. Ele estava no bar para pedir alguma coisa, que eu era de rua, o cara estava comendo lá, tomando café, eu encostava do lado, amigo, dá para pagar um café para mim aí? Tinha um português que, sai daqui! Teve um que jogou água quente em mim, fiquei com tanta raiva que eu dei um soco no vidro. Tem uma marca aqui até hoje, ó. Tá vendo aí, ó? Aqui foi o soco que eu dei no vidro. Aí cortou aqui na veia e eu não morri. Eu era muito doido mesmo, não tinha esse negócio de ninguém tirava farofa comigo, não. Por isso que o Senhor me revelou que eu era um nazireu. Era não, sou, né? Ainda estou cumprindo a minha missão, agora é que eu estou cumprindo a missão mesmo, que é mostrar para todo mundo a verdade, né? As coisas que tem que ser feitas, que tem que falar, eu estou falando. Eu tentei falar na cara de todo mundo, mas não deixavam, o diabo não deixava.
as igrejas que eu frequentava, a única que deixou eu tocar uma musiquinha foi os Mormons, onde eu fui batizado. Uma vez lá tocando, eu tenho na internet isso. É uma música que eu fiz, essa última música que eu fiz, né, que fala, né, não existe amor que me satisfaça, que eu fiz depois que eu me converti. Eu me conscientizei que o amor que existe entre nós, nada me satisfaz. O único amor que me satisfaz agora é o amor do Senhor Deus, né, do Criador e do Filho. Entendeu? 30 minutos, tá bom, já falei demais. A mensagem hoje era para falar sobre isso. É sobre você, né, que maltrata os animais. Vai maltratando, porque vocês ainda têm o livre-arbítrio, vocês vão fazer o que vocês querem ainda, mas vocês vão pagar um dia, vocês vão ter que explicar por que vocês faziam isso. É por maldade? Fazia por maldade mesmo, sentia prazer em botar o cavalinho lá, encher de tijolo e transformar um cavalo em animal de carga. Cavalo não é caminhão não, amigo. Você encher de caminhão e encher de tijolo e construir uma casa com cavalo. Cavalo não foi feito para isso não. Cavalo foi feito para auxiliar o homem. Mas no máximo é você arar uma lavoura, não transformar num caminhão, né? Eu já vi cavalos, o cara com 1 tonelada de caminhão nas costas e o cavalo, e o coitado do cavalo vai até fadigar e morrer. Aí o cavalo cai, não aguenta mais, aí o cara tira as coisas e bota em outro e deixa o outro morrer. O que um canalha desse merece? O cara que não gosta de animal, então ele não gosta de Deus. Vai à igreja todos os dias rezar? Não. Vai rezar, mas e aí? Você não gosta de animal? Então como é que você explica isso? Você vai rezar para um cara que criou, para um senhor, né? Senhor Deus criou os animais. Então você tem por obrigação de amar o que ele criou. Mas não, você não gosta de animal, é um absurdo. Cachorro, tem pelo, tem isso. Pô, eu cheguei aqui nessa cidade aqui, um monte de gente. Eu cheguei com a cabeça ainda de tentar arrumar uma companheira e tudo. Teve uma que estava super interessada em mim, mas um dia eu forcei tanta barra que ela abriu o jogo. Falou, você anda cheio de pelo de animal, não sei o quê. Eu tenho pelo de animal, o que eu vou fazer? Eu abraço meus animais, eu dou carinho aos meus animais, eu gosto dos animais, eu sinto amor pelos animais. Aí o pelo dele entra na minha roupa, qual o problema? Você fica sempre preocupado, né, com a aparência e tudo aqui. Botei aqui, ó. Isso aqui foi eu que fiz, ó. Foi eu que fiz, ó. É um gatinho, ó. Um gatinho preto. Que geralmente, quando vê gato preto, joga pedra em cima, porque ele é preto. Coitado. Existe o racismo até entre os animais, né? O gatinho branquinho de olho azul, aí todo mundo pega para dar carinho. Aí vê um gato preto, joga pedrada, né? É um bando de canalha, vocês são um bando de hipócritas. É o que vocês são. O racismo, eu posso falar de racismo, eu tenho know-how para falar de racismo. Sabe por quê? Porque primeiro que eu não sou racista, eu nunca fui. E eu conheço o racismo dos dois lados. Porque a maioria das pessoas conhece o racismo só do lado do negro. Ele é negro, ele conhece o racismo que o branco tem contra ele. Ou senão ele é branco e conhece o racismo porque o preto também não gosta dele. Lá nos Estados Unidos o preto fala na cara do branco: eu não gosto de você, você é um brancazeiro, sai perto de mim. Aqui não, aqui tem essa... Aqui no Brasil essa hipocrisia, né? O pretinho ali que está varrendo a rua ali, ninguém dá um abraço, ninguém dá um beijinho, né? Mas se chegar um Pelé da vida e todo mundo quer abraçar e beijar, não importa se é preto, né? Isso se chama hipocrisia. O nome disso é hipocrisia. É o que vocês são, hipócritas, né? Então eu conheci os dois lados. Por quê? Porque quando eu era criança eu andava muito na rua, eu fugia de casa, ia para a rua, a polícia
Na época que eu era criança, nos anos 60, 50 e 60, a polícia era subordinada aos militares. Então a lei, eram os militares que implantavam. Então tinha uma lei chamada artigo 59, que era vadiagem. Quando era criança, o que fazia? Botava nas escolas do governo da época, chamado FUNABEM. Eu sou antes da FUNABEM, sou do SAM, Serviço de Assistência Menor. Eu comecei a entrar nessa escola, tinha pequeno ainda, 6, 7, 8 anos. Minha mãe ficava desesperada, mas eu estava na minha função, era o meu trabalho, né? O meu trabalho que Jesus estava dando para mim. Você vai passar por isso tudo, que um dia você vai falar, então você vai falar com autoridade. Então eu falo com autoridade. Eu sofro racismo ao contrário, não o racismo que eu sou negro, que o branco tem por mim, não. Eu sofro racismo do negro pelo branco. Por quê? Porque todas as escolas da FUNABEM, como o negro ele é muito injustiçado, você vai numa prisão, tem 500 presos, 498 é preto, o resto é tudo branco. Tem alguma coisa errada nisso aí, né? Será que os negros é tudo pessoas ruins assim? Na época na FUNABEM, a escola tinha 500 alunos. 500 alunos. 450 era negro. Mas 35 era pardo. E 15 era branco, eu era um desses 15. Então o negro, como eles sofrem muito, porque eles sempre são minoria, o negro. Então, quando eles estão em maioria, eles também vão às porras. É o que acontecia na FUNABEM. Eles subjugavam os alunos brancos, os negros, mais velhos. Na FUNABEM você ficava lá até 18 anos. E tinha criança com 10, 11 anos branca. E eles davam o tratamento mesmo tratamento que eles recebiam da sociedade nossa, que é injusta, né? Tratam o cara pela cor e tratam o cara só pela cor, e tratam mal. Então o que eu tinha que fazer? Eu tinha que peitar, como eu sempre peitei. Eu peitava, comigo tinha essa não tinha medo de nada. Quem me conhece desde criança vai falar isso. A maioria, infelizmente, já morreu, não vai poder divulgar. Mas tem um monte de gente viva que me conheceu. Eu não vou só de falar nome, mas tem 2 que moram em Petrópolis, Teresópolis. Tem 2 amigos meus de infância que podem dar testemunho do que eu estou falando. Que quando eu era criança eu não tinha medo de nada, não tinha mesmo não. Eu dava pedrada na cabeça da galera. Essa marca que eu tenho aqui, eu dinamitei o botequim do português, que jogou água fervendo em mim, eu fiquei com raiva, fui para a calçada, ficava aquele bolo de pedra, né? Aí eu, do outro lado da rua, eu não errava uma, tudo lá para dentro, quebrei tudo. Aonde que ele vinha para cima? Viesse para cima uma pedra daquela ali, né? Que nem Davi, né? Pegasse na fonte já era, morri. Então todo mundo corria, todo mundo tinha medo de mim. Não é? Outro dia teve um que falou aí que todo mundo tinha medo de mim, todo mundo tinha medo de você, mas eu nunca tive. Ele nunca teve medo de mim, mas nunca me carou. Sempre ficou na dele, quietinho. Esperou ficar velho para tentar me dar um golpe de judô. Que o pai, né? O pai era uma praga, né? Aí vocês falam, meu filho, pega ele. Fala, não vinha porque não dava para ele, que eu ia quebrar ele todo. Aí o que ele fez? Esperou ficar velho, ele ficou forte, malhando pra caramba, fez judô, fez isso, fez aquilo. E o Nelsinho ficou velhinho, aí numa brincadeira. Aliás, todas as vezes que as pessoas conseguiram entrar na minha proteção, foi excesso de confiança, que eu sempre confiei nos amigos. Ele deu um golpe de judô em mim, mas eu ia reverter, como eu sempre reverti, mas aí não dava mais, porque ele era bem mais jovem, era 10 ou 12 anos mais novo que eu, já estava meio velho. Aí tentei reverter, não consegui reverter, que eu ia reverter.
Reverter é quando um cara te dá um golpe de alguma coisa e você, em cima do ataque dele, o Aikido usa muito isso. O cara te dá um golpe, o golpe dele você reverte e dá o golpe em cima do cara. Eu ia fazer isso com ele. Tentei, mas aí quando chegou na força, eu não tive força para reverter e ele conseguiu me botar, montar. Eu nem lembro, mas acho que ele conseguiu montar. Mas aí eu fiquei nervoso e tudo, aí ele se assustou com o que ele tinha feito, estava errado, né? A consciência dele deve pesar até hoje, que ele é um canalha, né? Porque quando ele era criança, eu protegia ele e o irmão dele. Porque o pai dele saía para a gandaia, para atrair a mãe dele, e eu tomava conta das crianças. E um dia ele fez isso comigo, mas isso é coisa do homem, né? Então eu entendo o racismo das duas maneiras. Que o racismo não é só o branco a fazer com o negro, injustiçar, tudo que é injustiça que eles fazem contra o negro e tudo, não é isso não. Eles também, quando podem, eles vão à forra. Nos Estados Unidos não tem essa conversa não. Nos Estados Unidos o negro, se puder, ele deixar, ele costa na cara do branco. Porque eles têm bronco, eles têm raiva, né? O negro tem muita raiva do que fizeram com ele. Mas tá errado, se você é negro, você não gosta de branco, você não deve fazer isso não. Você já viu algum israelita, algum judeu com camisa escrito 100% judeu? Já ouviu? 100% judeu puro. Poder do judeu, né? Como tem poder do negro, ó, poder do negro. Tem isso entre os judeus? Não tem. Por isso, eu deduzindo, é que eu tenho certeza que os judeus é o povo de Deus. Porque eles passam por tudo e não reclamam. Reclamou lá quando Moisés saiu, mas a metade Deus eliminou tudo, né, no deserto, né? Você sabe que saiu, vamos supor, 100 mil saiu do Egito, mas só chegou na terra prometida a metade, que a outra metade Deus matou tudo pelo caminho. Bando de ingrato, né? Deus não gosta de ingratidão não, meu amigo. Todas as pessoas que me fizeram mal, que me prejudicaram, já partiram, já foram embora. E todas as que fizeram bem, estão bem, graças a Deus, foram abençoados. Porque trataram um servo de Deus bem. Eu sou um servo de Deus que vivi entre vocês, né? Como espião. Vocês não sabiam disso, mas agora vocês vão ficar sabendo. Eu estava fazendo o curso que Jesus estava passando para mim. Todo o sofrimento que eu tive, ele já me revelou. Tá bom? Eu vou terminar aqui, porque o vídeo fica muito longo, aí ninguém quer ver, mas quem ouvir o que eu estou falando até o final, é porque Deus tocou o coração. Se você começar a ouvir e Deus não toca o coração, você vai enjoar e vai falar que eu sou maluco e vai desligar. Então, fica todo mundo com Deus, que Deus proteja vocês e não me abandone, me proteja também e me faça crescer minha fé cada dia que passa, mais eu quero trabalhar para Ele. Que eu pedi trabalho a vocês e vocês não me deram. Vocês matam os velhos, né? A nossa cultura aqui é assim, né? Toda errada a nossa cultura, né? Mas o que eu vou fazer, né? É assim, a nossa cultura é assim, o cara velho morreu, não consegue fazer mais nada, mas eu sou peitudo, vou para dentro, eu estou com Deus. Todas as qualidades que eu tinha, eu não tenho mais, que eu estou idoso, né? Estou com 77, mas o violão, cada dia que passa, eu estou tocando mais, para poder fazer bastante louvor por Senhor Jesus e o Pai dele. Fica com Deus todo mundo, que Deus salve vocês, que Deus bote no seu coração, entendeu? E livra você dessa furada que vocês estão, né? Mas tudo bem. Valeu, fica com Deus, um abraço. Aqui Nelson Paysandu, tá? Nelson Paysandu tá no Instagram, tá no Facebook, tá em tudo que é lugar.
Só que puder, se Deus quiser, eu vou acabar falando isso ao vivo. Mas infelizmente eu tenho que gravar por enquanto, porque ele não quer por enquanto que eu faça isso, que ele é que me rege. Eu faço tudo que ele bota no meu coração. Beleza, bye bye. Cadê o Biriba? Biriba, vem cá pessoal. O Biriba tá com ciúme do caramba. O que eu faço aí? Vocês que têm experiência aí, que dizem que sabe tudo de cachorro e tudo, o Biriba não fica mais perto de mim quando o Paçoca tá perto de mim. Porque entre os animais tem esse negócio de alfa, né? O Biriba era o alfa. Aí peguei o Paçoca, filhotinho, ele cuidou direitinho, tudo. Agora o Paçoca tomou conta. Tá o tempo todo do meu lado, deitado onde eu sento aqui, ele deita. E o Biriba, coitadinho, ele se resignou. E como ele é muito bonzinho, mas eu dou amor a ele pra caramba também. Vem cá, Biriba, toma. Toma, Biriba. Olha lá, ó. O pilantra ali, ó. Olha lá. Tá vendo ele ali? Olha lá. Olha a cara dele de som. Olha a carinha dele de som. Olha a carinha dele de som, olha lá. Ô Paçoca, cadê o Biriba? Sabe que tá falando dele, ó. Olha como é que ele fica, ó. Né? Seu sonso. Tomou conta. Ele é mais forte, mais novo. O Biriba já é um pouquinho mais velhinho. Mas o que eu vou fazer? É a natureza, né? Mas eu tô adestrando ele. Ele tá comigo desde filhote, então ele me obedece legal. O Biriba é que é meio fujão. Mas tudo bem, beleza. Vem cá, Paçoca, vem cá. Vem aqui, vem cá, neném. Vem aqui, pedido aqui do pessoal. Vem cá, vem aqui, vem cá. Ele não gosta de aparecer não. O Biriba é mais social, né, que fala, né? Beleza, gente? Beijão, tudo de bom pra todo mundo. Um abraço, tchau.